Existe uma regrinha que é usada em muitas igrejas, de que em primeiro lugar vem Deus, em segundo lugar vem a família e em terceiro lugar vem a igreja. Pessoas das mais diferentes igrejas e tradições evangélicas ensinam essa regrinha. E nesse vídeo eu quero te explicar por que essa regrinha está errada e como existe uma maneira melhor de ver esse assunto. Para isso, eu só peço que você curta esse vídeo, se inscreva nesse canal, porque fazendo isso você vai me ajudar a alcançar mais pessoas. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Essa regrinha, ela envolve uma prioridade que foi dada à família num determinado momento. E ela tem uma intenção que é muito positiva e muito boa, que é dar atenção ao espaço familiar. Evangélicos em épocas anteriores não tratavam tanto desse assunto, e isso levou a que muitas famílias fossem desprezadas na vida espiritual. Muitas pessoas davam muita importância aos seus ministérios e deixavam a família de lado. E isso gerou uma preocupação que é muito importante e muito necessária. Mas durante esse vídeo eu quero te ensinar ou te mostrar que não é bem isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina algo que é diferente. Não se trata de colocar a família acima da igreja. A gente pode ver isso de uma maneira ainda mais saudável. Mas eu quero te recomendar que assista esse vídeo até o final, porque eu vou dizer aqui algumas coisas que talvez ao final do vídeo você entenda de um jeito diferente. Então, a situação anterior é de que a família era desprezada e que isso causava inclusive escândalos quando pessoas, seja ministros do evangelho ou cristãos muito comprometidos com a igreja, tinham famílias que estavam distantes dessa realidade, que não recebiam o mesmo amor, o mesmo cuidado. Esses escândalos levavam ao enfraquecimento desses ministérios a médio e longo prazo. E eu acho que a resposta que foi dada a isso, que é uma ênfase hoje na família que existe no mundo evangélico, você pode ir para as mais diferentes igrejas e você vai ver pregações diversas sobre família e sobre a necessidade e a importância da família. Mas eu acho que essas pessoas só estão ensinando metade da história. Existe sim uma preocupação na palavra de Deus a respeito da nossa família. Nós temos que honrar nosso pai, nossa mãe, nós temos que honrar o nosso cônjuge, nós temos que cuidar daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Em 1 Timóteo 5,8 nós lemos que se alguém não tem cuidado, não cuida dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Veja que aqui existe uma importância muito grande que é dada à família. E se diz um cuidado quanto aos seus e particularmente com a sua própria família. Existe aqui um cuidado, uma prioridade especial dada à família. Quando se diz os seus, aqui o que o texto bíblico está falando são pessoas que têm vínculo de parentesco com você, também pessoas que são da sua cidade, pessoas que são da sua nação, aqueles que estão ligados a você de várias maneiras. Mas dentre essas pessoas, uma ênfase é dada particularmente àqueles que moram com você. Aqui quando o texto bíblico usa a palavra família, ele usa a palavra que se refere às pessoas que vivem sob o mesmo teto, que vivem no mesmo ambiente que você. Na época do texto bíblico, isso não se referia apenas aos pais e os filhos, o casal e os filhos, mas se referia também àquelas outras pessoas que estavam ao redor e que eram consideradas também parte da família. Todo mundo ali que vivia no mesmo teto, geralmente uma família ampla, vivia debaixo do mesmo teto, esses eram considerados essa família. Essa palavra grega, oikion, se refere a essas pessoas. Então, aqui o texto bíblico está dando uma prioridade. Dentre aqueles que têm ligação com você, você precisa priorizar a sua família. Se você não faz isso, você negou a fé. Então, nós precisamos cuidar da família, sim. Honrar pai e mãe envolve também cuidar da família. Mas existe um problema. Na realidade, existem vários. A família é sim uma maravilha, mas ela se torna também um espaço de poder, um espaço de acúmulo de riquezas. É um grupo de pressão dentro da igreja e em outros ambientes. Por isso, famílias podem se tornar um desafio para a família espiritual maior. Existe um outro lado também que precisa ser pregado. Eu acho que muitas pessoas que enfatizam a família acabam não pregando esse outro lado, que é o lado daquilo que a Bíblia diz também sobre a igreja, e que nos leva a pensar se a família vem mesmo em primeiro lugar com respeito à igreja. Então, quando nós vemos como Cristo pregava, como Cristo evangelizava, ele chamava diversas pessoas para o seguirem. Tinham pessoas que seguiam Jesus porque se admiravam da sua doutrina, dos seus milagres, dos seus ensinamentos, dos exorcismos que aconteciam, das coisas extraordinárias que aconteciam ao redor de Jesus. Elas eram cativadas por Jesus de várias maneiras. E Cristo, com respeito a essas pessoas, não havia um chamado particular.
mas quanto a alguns dos seus seguidores, Cristo os chamava para o seguir de uma maneira mais forte. Não eram pessoas que seguiam Jesus durante o dia e depois retornavam para suas casas. Eram pessoas que deixavam suas famílias, deixavam seus lares para seguir Jesus. Em Marcos 10, 29 a 30, nós vemos um diálogo de Jesus com os seus discípulos. Jesus disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai e filhos ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. O que ele está dizendo aqui é que essas pessoas que o seguiam, chamados por ele, deixavam suas famílias para o seguir. E diante disso, a gente pode pensar, mas essas pessoas seguiam por Jesus e Deus está em primeiro lugar. Com certeza Deus está em primeiro lugar em relação à família. Mas a questão é que Cristo não estava chamando essas pessoas para adorar a Deus de uma maneira mais ampla. Cristo estava chamando essas pessoas também para servi-lo no seu ministério. Eram pessoas que eram chamadas a pregar o Evangelho juntamente com Jesus, a evangelizar juntamente com Jesus, a curar pessoas, a expulsar demônios juntamente com Jesus. Então essas pessoas que deixaram seus familiares, deixaram não só porque Deus é em primeiro lugar, mas deixaram também pela igreja. São pessoas que deixaram de lado suas famílias naturais por uma família espiritual. Por isso Cristo diz, essas pessoas vão receber, já no presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Essas pessoas vão receber desde já famílias espirituais, porque elas deixaram suas famílias naturais. Em Lucas capítulo 9, existem ali um chamado de Jesus para que certas pessoas o sigam. Um homem quer seguir Jesus, Lucas 9, de 59 a 62, e esse homem pede primeiro autorização para enterrar seu pai. E Jesus responde: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Veja que não se trata apenas de colocar Deus em primeiro lugar. A proclamação do reino de Deus, o chamado, a missão, aqui vem antes da responsabilidade de enterrar o próprio pai. Um outro homem quer se despedir da sua família, no texto logo em seguida, e Jesus diz: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, esses missionários que Cristo estava preparando precisavam primeiro ser capazes de seguir a missão olhando apenas para frente. Eles não deveriam olhar para trás, e esse olhar para trás era olhar para sua própria família, que era um ambiente onde existiam pessoas com que ele tinha relação, e essas pessoas podiam tentar convencê-lo, inclusive, a deixar de lado essa missão. Em Marcos capítulo 3 acontece uma cena muito interessante. Não é um texto bíblico secreto. Geralmente as pessoas que falam que a família deve estar em segundo lugar e a igreja em terceiro conhecem esse texto bíblico, porque usam esse texto bíblico em outros ambientes. Mas quando é esse assunto, elas esquecem desse texto. Quando a mãe e os irmãos de Jesus, seus familiares, procuram estar com ele, próprio Jesus pergunta: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Ele aponta para os seus discípulos e diz: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Perceba, na vida do próprio Jesus, o próprio Jesus priorizou sua família espiritual. Ele não priorizou sua família natural. Será que o próprio Jesus está ensinando uma regra para nós e outra para ele mesmo? Será que o próprio Jesus não cumpriu aquilo que ele quer que a gente faça? Será que o próprio Jesus não foi exemplo daquilo que a gente deve fazer? Ou Cristo é exemplo de nós em todas as coisas? Será que Jesus fez errado? O próprio Jesus priorizou sua família espiritual. Não se trata aqui de desprezar a família natural. Não acredito que Jesus desprezou Maria. Mas eu entendo que Jesus estava olhando para uma família mais ampla. Jesus priorizou a família espiritual, não a sua família natural. E em Gálatas capítulo 6, versículo 10, nós lemos: por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Veja, dentre todas as pessoas a quem devo fazer o bem, eu devo fazer principalmente aos da família da fé. Será que o bem eu devo fazer em primeiro lugar a minha família natural? Não. Principalmente os da família da fé. Esses são alguns textos bíblicos que me mostram que nós temos que priorizar a igreja. Isso não se trata de desprezar a nossa família natural, pelo contrário. Cuidar da minha família
não é também cuidar das coisas de Deus? Isso foi o que uma pessoa me perguntou. E existe uma distinção importante que a própria Bíblia nos ensina a fazer. Em 1 Coríntios capítulo 7, no versículos 32 a 34. A palavra de Deus nos diz: o que eu realmente quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas quem se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Perceba, as coisas do Senhor e as coisas do mundo. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor. Quem é casado, cuida das coisas do mundo. E assim, está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor. Perceba que o apóstolo Paulo está fazendo aqui uma distinção entre cuidar das coisas do Senhor e cuidar das coisas do mundo. Ah, mas quando eu cuido da minha família, eu estou cumprindo uma obrigação, é algo para o Senhor. Mas não é cuidar das coisas do Senhor. E existe uma maneira, assim, de cuidar da nossa família cuidando das coisas do Senhor. É quando nós oramos com a nossa família, quando nós ensinamos o Evangelho na nossa família. Sim, quando nós somos exemplos de santidade na nossa família. Mas se você simplesmente trabalha para pagar as contas na sua família, isso é uma obrigação sua, é uma responsabilidade sua. É o que você deve fazer da melhor maneira que você puder. Mas não é uma obra espiritual. Não é cuidar das coisas do Senhor. Então existe um ideal que nós devemos buscar. O ideal é como nós vemos a nossa própria família como parte dessa família espiritual. A parte mais chegada a nós dentro dessa família espiritual. Mas em vez de nós colocarmos a igreja acima da família, ou a família acima da igreja, como alguns textos bíblicos fazem, colocando a família espiritual como o nosso primeiro ambiente, a nossa prioridade na hora de fazer o bem, em vez de a gente tentar colocar regrinhas, em primeiro lugar vem esse, em segundo lugar vem esse, terceiro vem aquele, em vez de a gente colocar regrinhas assim, o que nós precisamos entender é que nossa família espiritual e nossa família natural muitas vezes estão em plena comunhão, mas às vezes elas estão em tensão. E nesses momentos de tensão, nós temos que tomar a decisão de priorizar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.